Queridos irmãos, sejam sinceros. Quantos já pensaram o que farão no próximo final de semana? Ok, um. Quantos já pensaram o que farão amanhã? Já começaram a se programar? Dividiram, se há consulta, se está chegando aí os últimos dias de férias, né? E daí, quantos têm criado grandes expectativas para aquilo de bom que você aguarda acontecer ainda esse mês, ou mês que vem? Ok, não há mal nenhum nisso. O problema está quando nós deixamos de pensar na eternidade. Quantos, essa semana, pensaram no céu que lhe aguarda? Quantos, essa semana, desejaram, não que Deus antecipasse, mas que com exatidão aconteça o encontro triunfal com o Senhor? Nós estamos cada vez mais envolvidos, um número bem mais reduzido de pessoas puderam pensar no céu que nos aguarda. E é uma comparação muito desigual. Nos atrairmos tanto por dias passageiros, por férias passageiras, por relacionamentos passageiros, por projetos passageiros, e estarmos, sinceramente, excluindo do nosso entendimento, da nossa razão de viver, a eternidade que nos aguarda. Todos os grandes feitos de Jesus visavam apenas um objetivo: fortalecer os seus discípulos para o encontro triunfal com o próprio Cristo nos céus. Houve uma grande tristeza por parte de duas irmãs, Marta e Maria, quando viram que seu irmão estava morto, porque, supostamente, aos olhos humanos, assim foi a compreensão delas, se Jesus tivesse vindo da cidade próxima onde estava, com mais rapidez, teria feito um grande milagre. Lázaro, que provavelmente estava quase que em um estado, né, de UTI, um estado grave, que era necessário cuidados ali urgentes, ele não teria morrido. Mas o que foi que Jesus fez, falou na verdade, depois que ressuscitou Lázaro? Ensinou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda morrerá. Pasmem, Lázaro morreu. Sério. Alguns anos depois, a gente não sabe com exatidão se ele viveu mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. Mas ele morreu. Jesus precisava ali, Jesus fez alguns poucos milagres de ressurreição comparado ao que ele fez de enfermidade, de milagres de enfermidade. Isso é bíblico. Hoje eu e você não podemos de forma nenhuma testar a nossa fé chegando em um funeral e levando as pessoas a pensar: não, vamos exercer a nossa fé para que esse corpo aí volte a viver. Se houver um ato específico de Deus, eu não estou cancelando isso. Mas foi algo que aconteceu de acordo com a história da igreja primitiva, realizado por Jesus, pelos pais da igreja, entre eles Paulo, o apóstolo Paulo. Certa vez estava pregando, e a sua pregação demorou muitas horas, e um cidadão que estava em uma varanda, cochilou, caiu, não sei se do 3º andar talvez, e morreu, porque cochilou na hora da pregação. Então cuidado, meu irmão, não é muito gospel não, de acordo com a Bíblia, você cochilar na hora da pregação, tá bom? Apenas uma dica. E naquele exato momento, o que foi que o apóstolo Paulo fez? Pediu que a graça do Senhor fosse derramada e ali houvesse vida. Mas aquele jovem morreu mais à frente. Então percebam que todo o ato de ressuscitar pessoas, como Jesus fez também com o filho da viúva, a mulher tinha perdido o seu marido, depois perdeu o seu filho, e Jesus naquele processo, né, fúnebre, naquela caminhada fúnebre, sente compaixão daquela mulher e ressuscita o seu filho. Mas aquele filho mais à frente morreu também. Então Jesus sempre nos fortalece, esse é o tema da pregação. Jesus fortalece os seus discípulos, revelando o quê? A nossa morada eterna nos céus, a glória que nos espera. A Bíblia registra as palavras de Jesus, onde o seu objetivo é fortalecer os seus discípulos. E qual a melhor forma para fortalecer qualquer discípulo?
enchendo o coração dele de esperança. E foi assim que Jesus fez. E a palavra do céu, que virá sobre a minha vida, sobre a sua vida, para quem nos assiste agora, Deus irá nos fortalecer, cravando em nosso coração a esperança eterna nos céus. Diz assim a palavra do nosso Deus: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos recorrer à graça do Senhor agora, que nos dê entendimento da sua santa palavra e haja crescimento mútuo em nosso meio. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ler a tua palavra na nossa língua. Obrigado pela vida dos homens e das mulheres, os grandes acadêmicos que se dedicaram na tradução para a nossa língua, Senhor. Nós queremos te suplicar agora que o poder que há na revelação das Sagradas Escrituras venha fortalecer o nosso coração, venha nos dar entendimento. Isso pode acontecer exclusivamente pelo teu Santo Espírito. Então tem misericórdia de nós, ó Pai. Me usa diante dos meus pecados, das minhas limitações, apenas como um simples facilitador, que em nada se orgulha, nem tem razões para se vangloriar, mas que na tua santa dependência, eu me entrego como instrumento em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado através do nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém. Palavras lindas, bonitas de se ouvir. Uma dica: se você quer entrar mais no contexto histórico, uma dica de hermenêutica, se você deseja interpretar a Bíblia corretamente, sempre, nunca perca a oportunidade de ler pelo menos o capítulo anterior. E se você tiver mais 10 minutinhos de leitura, leia o primeiro capítulo do livro da Bíblia que você está lendo. Pois em sua grande maioria, no primeiro capítulo, nós encontramos pelo menos a plataforma pela qual o autor irá trabalhar nos capítulos seguintes. Nós iremos ver quais foram os destinatários, ou quem foi o destinatário. Nós iremos também entender a real situação em que ele estava vivendo. Não necessariamente falar de alegria implica que o autor estava no momento de alegria. Não, o apóstolo Paulo escreveu várias cartas preso em Roma. E aqui Jesus nos apresenta o porquê dessa razão. No capítulo 13, nós iremos perceber que Jesus está com os seus discípulos na última Páscoa que ele viveria aqui na terra. Como também ele celebra a última ceia. E ele só traz notícias terríveis. Primeiro, que seria crucificado. Imagina, alguém que você admira, um homem ou uma mulher de Deus, que sempre está disponível a atender teus telefones, a responder tuas mensagens quando você precisa de ajuda. Qualquer hora, você pode ligar para aquela pessoa, você pode marcar um encontro, e ela vai vir com a palavra poderosa do céu te trazendo ânimo. E essa pessoa chega para você e diz: olha, daqui a 3 dias eu vou ser crucificado e vou morrer. Já começa com a notícia terrível, né? Como não fosse o bastante, Jesus olha para os 12 e diz: entre vocês um será usado pelo diabo para me trair. Estou falando da escola apostólica, do grupo apostólico, dos 12 que estavam junto de Jesus. E como ainda não fosse o bastante, porque Pedro quis mostrar que o amava em palavras, e Jesus queria fazê-los entender, e nos ensina esse princípio, que o amor para com o nosso Deus é prático, é evidenciado em obediência, amém? E não em palavras. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Imagina o clima de depressão naquele lugar, gente. Sabe? O clima terrível. O assunto: morte, possessão e traição. Meu Deus do céu, que jantar maravilhoso, hein? Onde só conversa sobre isso. Mas aí, Jesus, sabendo que eles estavam aterrorizados, Jesus vem fortalecer falando sobre o céu.
Jesus, percebendo que eles estavam desesperados, Jesus traz uma palavra de esperança, esclarecendo que existirá o céu. E diante de todo esse fortalecimento, essa palavra é adequada para a minha vida, para a tua vida, porque cada vez mais as coisas ao nosso redor estão desmoronando. Cada vez mais os casamentos ao nosso redor estão acabando. Cada vez mais as enfermidades ao nosso redor estão aumentando. As crises, os conflitos, tudo é imprevisível. Não adianta mais você ter uma estatística adequada quanto ao seu futuro, de planejamento de curso, de planejamento de gastos, de vida financeira. Queridos, existem surpresas que acabam com tudo, mas não com a casa construída na rocha, que chama-se Jesus Cristo. E é essa perspectiva que o Senhor nos ensina aqui. Primeira lição, quando ele fala aqui no versículo 14, quando ele fala, aliás, no versículo 1 do capítulo 14, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está falando de que perturbação? Do assunto do capítulo 13. Vamos repetir o assunto do capítulo 13? Morte, possessão e traição. Jesus disse, não se perturbem, já 3 razões suficientes para tirar a nossa paz, sim ou não? Para tirar o nosso fôlego. Aí Jesus disse, não se perturbem, por isso que está para acontecer, porque eu vou morrer, porque um de vocês será usado pelo diabo para me trair, porque outro que me ama, que está junto de mim, vai me trair 3 vezes, um vai me entregar, o outro vai me trair. Não se perturbem. Primeira lição, meus irmãos, Jesus fortalece o nosso coração, revelando que Ele é o Senhor das circunstâncias. Ele é o Senhor das circunstâncias. Quem levou Jesus à cruz não foram as 30 moedas de prata que Judas recebeu para dizer onde ele estava, no jardim do Getsemane. Nem tampouco o beijo que ele deu. Jesus era tão semelhante aos seus discípulos que os soldados não iriam reconhecer Jesus diante de João, de Pedro, de Tiago e de qualquer outro discípulo. E aí Judas chega, dá um beijo como sinal para que os soldados romanos percebessem quem era Jesus e logo em seguida viessem prendê-lo. Então nós vemos que o que levou Jesus à cruz foi o amor que Deus tem por mim e por você, porque quem merecia os cravos era eu e você. E por que nós não fomos? Porque era necessário ir o justo, sem mácula, a ovelha sem mácula, sem pecado nenhum, e vai o nosso Salvador. Então Jesus, mostrando que Ele é o Deus, o Senhor das circunstâncias, mesmo no meio de uma situação para lá de complicada. 3 temáticas terríveis naquela ceia, naquele jantar. Jesus não se desesperou. E qual foi a melhor forma para também não deixar que seus discípulos se desesperassem? Revelando o céu. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Ele é Senhor das circunstâncias e já está tudo bem escrito pelas mãos do nosso Deus, amém? Já está tudo bem programado pelo nosso Deus, já está bem calculado, já foi decretado, meu irmão. É decreto. O diabo já foi derrotado quando Jesus venceu a cruz, meu irmão. A nossa vitória sobre o mal já foi conquistada há mais de 2000 anos atrás. O que nós não podemos hoje cair é em suas ciladas, porque a toda força Ele quer tentar nos destruir. E por amor ao Senhor, nós precisamos nos erguer. Nós precisamos pagar o preço, mas só tem eu na minha casa. Pague o preço que Deus vai honrar a tua fé. Apenas eu estou lutando pelo casamento. Pague o preço. Nós precisamos entender no poder que há quando existe um remanescente. Deus só quer um remanescente, meu irmão. Só quer um que esteja na posição ali. E ele vai ser honrado. Ele vai ser beneficiado pelo Senhor. Existem remanescentes nesse lugar? Existem pessoas que querem pagar o preço? Não se perturbe. É a palavra do Senhor. Apenas creia em mim e creia também no Pai. Vamos lá, vamos continuar.
Os discípulos só iriam controlar o seu coração crendo em Jesus. Eu queria ter tido o privilégio que Pedro teve, de andar sobre as águas. Eu queria ter tido esse privilégio. Mas eu não sei se eu chegaria a dar tantos passos como Pedro deu. Mas eu desejaria andar muito mais do que Pedro andou. Enquanto ele olhou para Jesus, enquanto ele creu que era o mestre que o convidava, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou o foco do Salvador e começou a pensar, eu vou afundar, literalmente ele afundou. Deus enviou seu único filho para que ele fosse aqui na terra o Senhor das circunstâncias. E o mesmo Jesus que foi Senhor das circunstâncias nesse episódio de tanta angústia, é o Senhor das circunstâncias da tua vida. É aquele que controla todas as coisas e nos conduz ao caminho eterno. Amém, meus irmãos? Primeiro lugar, Jesus nos fortalece porque Ele é o Senhor das circunstâncias. Amém? Primeira lição, Ele é Senhor das circunstâncias. Segunda lição, versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Percebam que, ora, o autor aqui usa um ponto e vírgula, pelo menos a minha versão, depois usa uma vírgula e por fim um ponto. Isso indicando que não há uma continuidade, por mais que haja um nexo de pensamento, mas que há verdades claras. Jesus estava dizendo, o céu não é exclusividade minha. Eu só vou iniciar essa história, mas eu vou levar todo o meu povo. O que o meu pai está preparando para mim, depois dos cravos, depois da coroa de espinho, depois da humilhação, foi como o pastor Tiago pregou aqui algumas semanas atrás, e não sai da minha cabeça essa verdade. Jesus passou a viver o seu momento de fama nu, sofrendo. Momento que ele estava diante de todos os holofotes. E o que acontecia ali em Jerusalém seria replicado, porque não foi qualquer um que foi crucificado. Certamente, nunca antes, em nenhum funeral existiram tantos seguidores, lutando para que aquele homem não fosse crucificado como houve com Jesus. E nenhum outro, tantas pessoas choraram desesperadas, pois sabiam que ele não merecia. A própria mãe diante ali dos pés do seu filho, sabe? Suplicando que aquela dor passasse, e até mesmo o próprio Jesus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Mas o presente do céu não estava reservado só para Jesus. E é isso que ele nos ensina no versículo 2. Olha, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Se fosse só para ele, ele tinha dito, olha gente, vocês vão viver aqui na terra, depois vai acabar, vocês vão voltar para o pó e acabou a existência. Mas ele sabia que existia o céu. Segunda lição, Jesus fortalece os seus discípulos, revelando que Ele é o Senhor da esperança. Assim como Ele é o Senhor das circunstâncias, está acima. Ele é o Senhor da esperança. E Ele nessa passagem faz uma promessa muito interessante. Ele disse que iria preparar um lugar para nós na casa do Pai. E essa não é uma casa pequena e apertada. É uma casa que caberá todos os eleitos de Deus, todos os salvos em Cristo Jesus. Não há concorrência de chegar primeiro, não, quem chegar primeiro vai ter o melhor quarto, né? Isso acontece quando eu acampava. Né? Não vamos chegar primeiro lá, porque a gente entra logo na lista, pega uma melhor beliche, pega uma melhor cama, ou quando viaja. Não vai ter essa temática, essa problemática no céu. Pelo contrário, lá nós seremos agraciados pelo Senhor. Mas para termos acesso exclusivo a essa morada, nós precisamos ser filhos do Senhor. E com todo respeito, existem muitas criaturas. Aliás, todo ser que vive é criatura do Senhor. Mas filhos são poucos. Filhos são aqueles que foram adotados por Deus. São aqueles que na sua história existe um momento que você morreu para si mesmo. Que você morreu para a sua própria vontade. Que você não tem mais desejo dominador das coisas do mundo.
das coisas da carne, pelo contrário, seu coração se inclina para as coisas de Deus. Na tua história, quando está marcado entre antes e depois de Cristo? Nicodemos precisava entender isso. Um novo nascimento, um PhD, sabe, um homem dotado de elevado saber, mas que não tinha entendido como poderia ser filho de Deus. Todos nós somos criação do Senhor, mas nem toda a criação vai estar no céu. Porque assim como existe a certeza do céu, existe também a certeza do inferno. E Jesus deixou isso claro várias vezes. Aqueles que querem condenar o inferno, ou deixar como lugar exclusivo para o diabo, erram, ou encontram-se contrários ao que Jesus ensinou, ao que a Bíblia nos ensina. Mas, queridos, a salvação não pode ocorrer pelo medo que existe do inferno. Se você quer Jesus, para não passar a sua eternidade no inferno, você não entendeu o que a cruz fez, por você e por mim. Eu quero Jesus, para estar vivo para Ele, a partir de agora. Eu preciso desejar viver para Ele, a partir de agora. Morrer para mim mesmo. Continuar pecando, mas acreditando no poder de restauração, de confessar os pecados, de transformação, e nada pode lhe levar ao céu. Batismo não lhe leva ao céu. Conexão não lhe leva ao céu. Visitas ou práticas constantes de culto, ou qualquer outro ritual que você costuma identificar ou classificar como cristão, não lhe leva ao céu. Só quem nos leva ao céu é Jesus Cristo. Quando eu reconheço os meus pecados, morro para mim mesmo e digo: Senhor, a minha vontade está quebrada, eu quero agora o teu senhorio em minha vida. Ele é o Senhor da esperança. E por fim, no versículo 3 ele fala: e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus revelava um preço que precisava ser pago. Esse preço, meu irmão, não é um preço ou uma vivência decorrente da possibilidade de perder salvação, não. Uma vez salvo, sempre salvo, amém? Jesus falou: aqueles que o Pai me dá, de forma nenhuma lançarei fora. A salvação é um ato de Deus. Mas quem é salvo não abre mão do processo de santificação, de ser cada vez mais parecido com Jesus. A salvação não é um processo, definitivamente. A salvação é um presente de Deus. Agora, a santificação é um processo em nossa vida, onde eu procuro cada vez mais e mais ser parecido com Jesus. Para terminarmos, Jesus nos fortalece porque Ele é o Senhor das circunstâncias, amém? Porque Ele é o Senhor da esperança e porque Ele é o nosso dono. Nós temos um dono. Nós temos o Senhor que escreve a nossa história. Nós não podemos, no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra, depender de ninguém para ser feliz. Depender de ninguém para viver. Quem desiste de viver porque perdeu pessoas, vive como aquela pessoa fosse o seu Deus. Quem desiste de viver porque perdeu, sabe, patamares de riqueza, de reconhecimento, desiste de viver porque colocou naquele sentido o seu Deus. Quem desiste de viver, quem abandona o barco por uma decepção, pelo que for, colocou naquela pessoa, naquela circunstância, o teu Deus. Por isso que nós não podemos colocar em ninguém, nem em coisas, nem em situações, a divindade exclusiva do nosso Deus. Sabe o que Jesus está ensinando aqui, meu irmão? Beleza, os problemas podem só aumentar na minha vida, mas eu tenho um Deus que está me aguardando no céu. Problema de saúde pode só aumentar na minha família, mas eu tenho um dono que está preparando um lugar que não haverá enfermidade nenhuma lá. As decepções, sabe, me acompanham.
tentam me mutilar, pessoas má do meu lado, tentando me destruir, mas eu não vou desistir, eu tenho um dono, eu tenho um Deus que se importa comigo. E quando nós entendemos essa teologia do sofrimento, meus irmãos, tudo muda. E aqui, eu não falo como alguém que desconsidera o sofrimento, e relato aqui só para a gente estar em oração, e para que vocês me incluam na oração. Meu pai infartou mais uma vez essa semana, e é o 7º infarto em 2 anos, e o que os médicos dizem é, ele vai infartar de mês em mês, de 3 em 3 meses, até vir um infarto fulminante. Mas a minha confiança está no meu Deus. Eu não posso me desesperar. Eu não posso questionar o Senhor, porque não há respostas aqui na terra, mas um dia o Senhor irá me explicar por que isso. Quantos ele teve que salvar? Porque o que eu já preguei para médico, para enfermeiro, sabe? E Deus sempre coloca vizinhos do quarto do meu pai, pessoas que estão precisando de uma palavra, e diz, vem aqui, eu digo, eu vou na hora, sem força nenhuma, sabe? Com a voz trêmula, sem dormir direito. Quem acompanha pessoas que amam no hospital sabe como, né? É desgastante, tanto pela dor emocional quanto pela dor física. Mas, meus irmãos, nada está perdido. O meu Deus é o meu dono. Como eu creio também que é o dono da minha família. É o dono da nossa história. O que Jesus queria dizer aqui, olha, haverá morte, morte feia, morte injusta, morte questionável. Haverá possessão. O diabo vai usar pessoas próximas para te destruir, pessoas próximas para te arruinar. Haverão traições, ou nesse caso aqui, haverá uma traição. Aquele que eu amo, aquele que eu gosto de estar junto, que eu estou treinando, para que ele seja um grande apóstolo, ele vai me trair, mas calma. Tudo está no controle, eu sou o dono de vocês. E haverá um céu onde não existirá lágrima nenhuma, traição nenhuma. Então, meu irmão, da tua repartição, não espera grandes coisas não, com todo o respeito ao Ministério Público. Mas vai ter problemas. Dos teus sócios, pode ter problemas. Na tua casa, das pessoas próximas, pode existir investidas do diabo. Mas nós temos um dono que nos assegura uma glória eterna. Somos de Jesus, propriedade dele. E daí que as coisas ao meu redor não estejam muito bem, mas tudo passa. Guarde no coração essa verdade. Não existe um momento de alegria tão grande que não venha a ser interrompido por um período de tristeza. Não existe um momento de tristeza tão grande que não venha a ser interrompido por um momento de alegria. Mas para os salvos em Cristo Jesus, há uma eternidade, onde a alegria genuína, a verdadeira felicidade e a paz contagiante nos espera. Eu quero ir para essa morada. Maranata, volta, Senhor, para nos buscar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.